Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero desejar uma boa noite de salvação para todos aqueles que estão me assistindo neste vídeo. Mais uma vez, estamos aqui para falar um texto da palavra de Deus que está lá em livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 em diante, que fala sobre o sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a palavra das 10 virgens. O versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Bom, então o texto bíblico nos mostra aí que 10 virgens, tomaram das suas lâmpadas e saíram de encontro ao esposo. E no versículo 2 diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então nós vemos aí que 5 era prudente e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então nós sabemos que a duração da lâmpada dela seria de pouco tempo, porque elas não tinham reserva de azeite. E o versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E no versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O esposo tardou, elas tosquenejaram, quer dizer, balançavam a cabeça já quase tomada do sono. E acabou que todas elas adormeceram. E no versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então nós vemos aí que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí elas acordaram, se levantaram para ir de encontro ao esposo. E nós sabemos que a palavra de Deus, Deus fala que aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão. E o versículo 7 diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas aquelas virgens, as 10 virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E o 8 diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E a palavra de Deus, ela diz: não extinguais o Espírito Santo de Deus, a qual vós estáis selado para o dia da redenção. Então nós vemos aqui que as loucas, elas não tinham reserva, não havia levado reserva do azeite, e as suas lâmpadas já se apagavam. O que que nós entendemos aqui? Nós temos aí 2 grupos de pessoas: 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas estão na igreja, mas está na igreja de qualquer maneira, não está valorizando a sua salvação, não está se enchendo do Espírito Santo de Deus, para que a sua lâmpada, para que a sua vida espiritual esteja sempre resplandecendo como astro neste mundo de trevas.
E no 9 diz assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então as prudentes virou para as loucas e mandou que elas fossem comprar aonde vendia, para que elas também tivessem o azeite para manter as suas lamparinas, suas lâmpadas acesas. E nós vemos que a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja. Mas muitos crentes estão desapercebidos. Muitos crentes não estão dando valor ao sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Muitos crentes não estão procurando se encher, não estão procurando crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus. E com isso, fica um crente vazio, um crente sem espiritualidade, um crente que não tem prazer na obra de Deus, um crente que não tem prazer de buscar a presença de Deus, um crente que não tem o prazer de buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque ele está desapercebido, ele está preocupado com as coisas dessa vida. E a Bíblia Sagrada diz que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 10 diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então nós vemos aqui que no tempo em que as loucas foram comprar o azeite para manter a sua lamparina acesa, o noivo, o esposo, chegou. E as prudentes, que estavam com as suas lamparinas acesas e tinham a reserva do azeite, elas estavam preparadas, aguardando a vinda do esposo. E quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós temos que estar preparados a todo instante, a qualquer hora. Jesus virá e a sua vinda será no abrir e fechar de olho. E a porta está aberta. A porta está aberta. Mas aqui no texto diz que quando elas foram comprar o azeite, o esposo veio e as prudentes entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmão, eu quero dizer para você que será muito triste quando Jesus vier buscar a sua igreja, e muitos ficarão aqui, muitos sofrerão, muitos padecerão. Mas as prudentes eram vigilantes, elas aguardavam a vinda do esposo, não sabia o dia nem a hora que ele viria, mas sabia de que ele voltaria e que era preciso, era necessário que elas tivessem com a sua vida espiritual enquadrada dentro da palavra de Deus. As prudentes, elas oravam, as prudentes, elas jejuavam, as prudentes tinham prazer de ir para a igreja, estar nas consagrações, na escola bíblica dominical, nos cultos de ensinamento, nos cultos de doutrina, nas cruzadas, no trabalho de evangelismo. As prudentes estavam sempre presentes na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, enchendo os seus vasos de azeite, e a sua lamparina estavam acesa, porque elas estavam preparadas, porque elas não estavam preocupadas com as afazeres dessa vida. Elas não estavam preocupadas com esse mundo, com os acontecimentos, com os fatos que estão acontecendo no mundo, mas elas estavam preocupadas sim
e está preparada para quando o esposo vier, elas poderem entrar para as bodas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E no 11 diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Irmão, elas quando retornaram, a porta estava fechada. E elas disseram: Senhor, abra-nos a porta. Eu quero dizer, irmão, que será muito triste quando a porta da graça se fechar. Quando a porta da salvação se fechar. Então, Deus está nos dando, através desta parábola, um despertamento, para que nós não venhamos a brincar com a obra de Deus, para que nós não venhamos a estar envolvidos com as coisas do mundo, com os afazeres dessa vida, irmão. Mas nós temos que procurar consagrar a nossa vida. Precisamos nos santificar. Precisamos estar preparados para qualquer momento, quando o esposo vier buscar a sua noiva, quando Jesus vier buscar a sua igreja, para que nós não possamos ficar aqui. E no versículo 12 diz: após ela dizerem: Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmão, quantos crentes está igual essas virgens loucas? Louvado seja o nome do nosso Deus. Brinca de ser crente, se veste como crente, tem uma Bíblia, tem um cartão de membro, mas a sua vida espiritual, ela não condiz com a palavra de Deus. Ela prega e não vive a palavra do nosso Deus. Não é um bom pai para sua esposa, não é um bom pai para seus filhos, né? É uma pessoa que se preocupa só com ela, não procura se relacionar. Vê às vezes um irmão precisando, às vezes vê um irmão necessitado de alguma coisa e ele fecha os olhos, ele dá as costas e diz que vai orar e que Deus vai abençoar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas ele quer ser abençoado, ele quer receber as bênçãos de Deus, ele quer receber a graça de Deus na vida dele, mas ele não tem amor pelo seu próximo, ele não está preocupado o que o irmão está passando, o que o irmão está precisando, se ele está necessitando de alguma coisa, e ele não tem aquele prazer de caminhar para a casa do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é um crente carnal, ele é um crente que questiona tudo. Ele questiona uma pregação, ele questiona às vezes o pastor, ele questiona o seu líder, ele questiona o seu coordenador. E muitas das vezes ele entristece um irmão, entristece uma irmã, pela palavra, às vezes, que ele fala, não tem uma palavra de vida, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de amor. Ele é um crente que diz: se fosse eu, comigo é diferente, porque eu faço assim, eu faria dessa maneira. E às vezes, ele não aceita o ensinamento da palavra de Deus. E às vezes, ele quer questionar aquilo que o pastor está ensinando. E nós sabemos que o nosso pastor, ele é uma autoridade constituída por Deus para apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor. E a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas e dará conta dele. Mas o crente carnudo, ele causa dissensão, ele causa contenda, ele cria dissensões, ele cria contenda, ele questiona e entristece os irmãos e entristece ao Espírito Santo de Deus. Então,
Às vezes ele diz que se fosse ele faria melhor, ele faria de uma maneira diferente. Ele é o crente sabichão, ele é o crente que sabe tudo, mas não é submisso, não quer se humilhar. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, e ele vos ensinará. Louvado seja Deus, ele vos ensinará, ele vos exaltará, ele vos colocará num lugar de honra, irmão. Mas o crente não, ele acha que ele sabe tudo, que tudo é ele. Então, ele está sempre falando de um irmão, falando de uma irmã. A sua vida é uma vida em que seus próprios vizinhos olham para ele e até questiona se ele é um cristão pela sua maneira de falar, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de se vestir, pela sua maneira de se relacionar com as pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas quero dizer para você que se enquadra nas virgens loucas, ainda há solução para você. Ainda há tempo para você. Eu quero dizer para você, será muito triste naquele dia, se o esposo vier, e se você continuar com esta vida que você tem levado, com esta vida que você tem sido, e se a porta se fechar, e se você virar para o Senhor e dizer: Senhor, abra-nos a porta, e Ele dirá: apartai-vos, porque eu vos não conheço. O Senhor, Ele conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece aqueles a qual tem dado fruto na sua obra. O Senhor conhece aqueles que têm pago o preço, que têm dado valor ao sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, levando sobre ele nossos pecados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmão, é tempo de buscar, é tempo de se consagrar, é tempo de orar, é tempo de jejuar, porque, irmão, de repente nós podemos partir deste mundo, partir para a eternidade, irmão. E nós não podemos partir de qualquer maneira, nós não podemos estar de qualquer maneira, nós não podemos ser um crente de qualquer maneira. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas tem crente que está que nem as virgens loucas, crente mudando, tem prazer nas coisas do mundo, anda em conformidade com o mundo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tem uma passagem que o Senhor fala que um homem, ele plantou trigo, e veio o inimigo e semeou o joio. E quando o dono da plantação, daquela lavoura, chegou e viu que tinha também o joio ali plantado, os seus empregados vieram para ele e disseram: Senhor, quer que arranquemos o joio? Porque o joio e o trigo, eles são parecidíssimos. Mas o dono da lavoura disse: não, deixa que eles cresçam junto, porque no dia da ceifa o joio será colhido e será queimado, mas o trigo será armazenado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus está dando tempo, Deus está te dando oportunidade para que você venha mudar, para que você venha examinar a si próprio, porque muitas das vezes você participa da Santa Ceia de qualquer maneira, irmão. Está participando para a sua própria condenação. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos no altar para depositar nossa oferta, primeiramente nós temos que ir lá e nos reconciliar com o nosso irmão, e voltar e depositar nossa oferta, será aceito. Quanto crente não fala com o irmão, quanto crente não fala com a irmã, quanto crente não fala com o seu vizinho, não fala com o seu parente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos que perdoar
aqueles que nos ofendem, aqueles que nos humilham, mas tem crente que não perdoa, tem um coração duro, irmão. E a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, irmão, nós temos que estar com o coração limpo, irmão. Mas quantas pessoas estão com seu coração enraizado com amargura, com mágoa de pessoas, com tristeza, com angústia. Mas nós temos que estar com o nosso coração limpo, irmão, porque Deus, Ele habita no nosso ser, Deus habita na nossa vida, e nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós temos que valorizar, irmão, essas coisas. Nós temos que valorizar a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada de Deus, ela diz que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água do Espírito, esse não entrará no reino de Deus. É preciso, irmão, que nós venhamos a sepultar o velho homem, a velha natureza, e venhamos ser renovado pelo poder da palavra de Deus, para ser um novo ser, uma nova criatura, para viver em novidade de vida, para andar em espírito, para não cumprir a concupiscência nem a cobiça da carne. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quantos crentes estão igual às virgens loucas? Louvado seja o nome do nosso Deus. Estão adormecidos, estão despreocupados, não estão preocupados com a vinda de Jesus, não está preocupado com a sua vida espiritual, está mais preocupado com a sua vida material. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o Senhor é um Deus de amor. O nosso Deus, Ele é um fogo abrasador, mas também Ele é um fogo consumidor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Será muito lindo aquele grande dia em que o Senhor vier buscar o seu povo e nos receber lá na sua glória com alegria e grande gozo. Mas será triste para você quando passar para a eternidade e as portas das mansões celestiais estiver fechada para você, e você abrir na porta, e você ouvir essa palavra dura: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que você possa meditar nesta parábola das 5 virgens loucas, das 5 virgens prudentes. Que nós venhamos ser que nem as 5 virgens prudentes, e que nós não venhamos ser que nem as 5 virgens loucas. Porque para você que está se enquadrando nas virgens loucas, ainda há esperança para você, ainda há solução para você. Cuidado, para que você não venha ser tomado pelo coronavírus. Cuidado, para que você não venha ser tomado por um infarto. Cuidado, para que você não tenha a sua vida ceifada e você não tenha tempo de se arrepender, e você não tenha tempo de se converter, e você não tenha tempo de examinar em você o que está faltando, o que está errado, para que você possa estar na presença do nosso Deus, em santidade, em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus diz: possuí os vossos vasos de santificação e honra, sem a qual ninguém verá o Senhor. E será triste você bater na porta e o Senhor dizer para você: apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, esta parábola nos traz um ensinamento, nos traz um despertamento. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar em muitas coisas, e somente através da palavra de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus também diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisas será acrescentada. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã.
com as coisas desse mundo. Não se preocupe com esses afazeres. Louvado seja Deus. Faça que nem Maria, quando Jesus esteve lá na casa de Lázaro. Maria o recebeu e se prostrou e ali ouviu a palavra de Deus. Mas Marta estava atarefada com os afazeres da sua casa. Irmão, não vamos nos preocupar com esse mundo, não vamos nos conformar com este mundo, mas vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. E que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.